Bem-vindo ao seu curso de Farmácia. Módulo Logística Farmacêutica. Medicamentos isentos de prescrição. De acordo com a legislação, são considerados medicamentos isentos de prescrição aqueles medicamentos à base de vitaminas e ou minerais e ou aminoácidos, isolados ou associados entre si. Essa isenção de prescrição médica é descrita na RDC 138/2003, que apresenta todos os medicamentos cujos grupos terapêuticos e indicações terapêuticas são de venda sem prescrição médica. A isenção de prescrição traz um benefício às farmácias e drogarias. Aproxima o paciente do farmacêutico quando o primeiro vai à farmácia se informar sobre determinado medicamento. Isso também atrai o cliente para a farmácia ou drogaria e, por isso, esse intercâmbio é essencial para um bom atendimento e para os negócios da farmácia ou drogaria. Os medicamentos isentos de prescrição, ou MIP, não possuem tarjas, mas devem apresentar o nome do medicamento, o princípio ativo e sua indicação. Farmacologia. O conhecimento sobre os medicamentos inicia-se na farmacologia. Definição: ciência que estuda o efeito dos fármacos. Farmacocinética. A farmacocinética é a parte da farmacologia voltada a estudar as etapas do medicamento depois que ele entra em contato com o organismo. Absorção. Definição: é quando o fármaco sai do local de administração e vai para a corrente sanguínea. Comprimidos. Se for um medicamento de via oral, deve ser ingerido depois de solubilizado, ou seja, molhado, para que ocorra a desintegração e posterior liberação do fármaco, para só depois ser absorvido. Desta forma, o fármaco vai para o intestino para que aconteça a absorção. Mas se for um medicamento de uso por via sublingual, ele será absorvido sob a língua. Por esta área ser muito vascularizada, o fármaco é absorvido rapidamente. Líquidos. Se for um xarope, o medicamento é absorvido mais rápido, pois já está dissolvido. Injeções. Se for uma injeção intravenosa, o medicamento vai diretamente para a corrente sanguínea, pois ele é inserido dentro da veia, e assim o fármaco vai 100% para a circulação. Cremes. Se for um creme transdérmico, usado na pele estando ela sadia, a absorção é de uma forma. Porém, se a pele estiver inflamada ou infectada, a absorção é aumentada em 50%. Você sabia? Nossa pele corresponde a aproximadamente 10% de todo o peso do nosso corpo. Inalatórios. Se for um medicamento de uso por via respiratória ou via pulmonar, ele tem a possibilidade de ser absorvido na própria área da inalação ou ser absorvido nos pulmões. Mas isso vai depender do mecanismo de ação de cada medicamento. Colutórios, ou pastas dentais. Se for um medicamento de uso por via oral, para bochechar ou passar na boca, a absorção será através da pele da cavidade da boca. Geralmente, esses medicamentos são usados para prevenir ou tratar infecções na boca. Supositórios. Se for um medicamento de uso por via retal, ele será absorvido no reto, que também é uma área bastante vascularizada e, por isso, permite uma boa absorção do fármaco. Esse tipo de medicamento é mais indicado para aqueles pacientes que possuem dificuldades para ingerir medicamentos,
como bebês, idosos, doentes internados e acamados. O intestino possui aproximadamente 100 metros quadrados e, por isso, é uma extensa área de absorção. Você sabia? Cada célula do intestino possui cerca de 3.000 microvilosidades, que são pequenas projeções na membrana celular intestinal. Biodisponibilidade é a quantidade e a velocidade em que o fármaco é absorvido e se torna disponível para atuar no seu local de ação. Como o próprio nome define, parte do fármaco que fica biodisponível para agir. Distribuição é quando o fármaco passa da corrente sanguínea para o líquido intersticial e para o líquido intracelular. Líquido intersticial é o líquido contido nos espaços entre uma célula e outra. Líquido intracelular é o líquido contido no interior das células. Depois que o fármaco é absorvido, ou seja, entra na corrente sanguínea, ele se liga em proteínas plasmáticas, que apresentam afinidade, sendo que essa ligação, na maioria das vezes, é reversível, mas também pode ser irreversível. Proteínas plasmáticas são moléculas grandes presentes no plasma. Não é todo o fármaco que se liga às proteínas, pois uma parte do fármaco fica ligada nas mesmas e a outra parte do fármaco fica livre. Essa parte que está livre irá ser distribuída e encaminhada para as partes do corpo nas quais possui afinidade. Existem algumas partes do nosso corpo as quais os fármacos não alcançam com facilidade, pois essas regiões são protegidas por barreiras do próprio organismo, chamadas de barreira hematoencefálica e barreira placentária. Essas barreiras têm a finalidade de proteger determinadas áreas do corpo, pois são muito importantes e sensíveis, e por isso não podem sofrer nenhum tipo de dano. Exemplo: cérebro e feto. Em casos de gestação. O cérebro é um órgão que não pode sofrer danos e nem ter contato com substâncias tóxicas, pois qualquer dano em sua estrutura é irreparável. A barreira hematoencefálica protege, mas não impede que algumas drogas cheguem até ele, como medicamentos que agem no sistema nervoso, álcool, cocaína, maconha, etc. O feto, desde a fecundação, já é um novo ser e está em constante formação. Por isso, não pode sofrer nenhum dano e nem ter contato com substâncias tóxicas, pois se isso ocorrer, pode causar má formação fetal. A barreira placentária faz a separação entre as circulações sanguíneas da mãe e do bebê, mas da mesma forma que a barreira hematoencefálica também permite a passagem de algumas substâncias. Por esse motivo, nós profissionais que atuam em farmácias e drogarias devemos alertar as gestantes a não fazerem uso de medicamentos enquanto estiverem no primeiro trimestre de gravidez, pois esse é o tempo no qual estão sendo formados os órgãos do bebê. Uma catástrofe mundial muito conhecida pelos profissionais de saúde relacionada a esse assunto aconteceu em 1960, onde mulheres gestantes fizeram uso de talidomida, o medicamento de escolha para enjoos naquela época, acarretando em deformações de centenas de bebês. Alguns nasceram sem braço, outros sem perna e alguns sem os braços e sem as pernas. Portanto, podemos concluir que essas barreiras, em alguns casos, dificultam e, em outros casos, impedem a entrada de agentes tóxicos, prevenindo doenças e danos mais sérios nessas áreas. Metabolização é um processo que ocorre com o fármaco antes dele ser excretado.
A metabolização pode ocorrer em vários órgãos do nosso corpo, mas principalmente no fígado. Porém, ocorre também nos pulmões, intestinos e sangue. Durante esse processo, o fármaco que foi metabolizado é transformado em metabólito. Existem alguns medicamentos denominados como profármacos. Esse tipo de medicamento tem como princípio ativo seu próprio metabólito, ou seja, precisa ser metabolizado para que possa fazer o efeito desejado. Observação: lovastatina e simvastatina, medicamento usado para reduzir os níveis de colesterol do sangue. Exemplo: lovastatina e simvastatina. Como acabamos de aprender, o fígado é o órgão principal responsável por esse processo. Assim, se o paciente tiver algum problema neste órgão, como cirrose, câncer hepático, ou fizer uso em longo prazo de drogas de abuso, isso pode trazer sérios problemas em relação à metabolização e, consequentemente, prejudicar a excreção. Excreção. Vamos relembrar rapidamente as etapas do fármaco. Primeiro, ele é absorvido, distribuído, metabolizado e, por último, deve ser excretado ou eliminado. A saída do fármaco do organismo é denominada de excreção. Assim como na metabolização, alguns órgãos são usados para realizar a excreção. São eles: rins, urina. Trato gastrointestinal, bile e fezes. Pulmões, ar exalado. Glândula mamária, leite materno. Glândulas sudoríparas, suor. Farmacodinâmica. A farmacodinâmica é a parte da farmacologia que estuda os fármacos em relação aos efeitos bioquímicos e fisiológicos, aos mecanismos de ação no organismo, ou seja, como eles agem no organismo e interagem com as moléculas do nosso corpo. Essas moléculas que interagem com os fármacos são chamadas de receptores farmacológicos. Para que ocorra interação, o fármaco precisa ter afinidade com os receptores. Por isso, na maioria das vezes, as ligações são específicas. Porém, um único fármaco pode se ligar em vários receptores diferentes de forma não específica. Mesmo o fármaco sendo usado na quantidade e na dose certa, pode acontecer de ele não ter o efeito desejado, pois o organismo, às vezes, responde de maneiras diferentes. Agora vejamos alguns desses casos. Tolerância ao medicamento. É quando o paciente está fazendo o uso do medicamento a um longo prazo e esse medicamento perde o seu efeito, ou seja, o organismo ficou tolerante ao efeito deste. Exemplo: a principal classe de medicamentos que sofre tolerância é a dos benzodiazepínicos, usados como hipnóticos sedativos, para provocar vontade de dormir nos pacientes. Refratariedade. É quando o paciente está usando o medicamento, mas ele não faz efeito neste. Exemplo: existem algumas classes de medicamentos, como os antidepressivos, que sofrem refratariedade,
onde o organismo não responde ao uso deste medicamento. Resistência é quando o paciente já fez muito uso de antibióticos no decorrer da vida, ou tratou-se com o antibiótico incorretamente, fazendo com que algumas bactérias se transformassem geneticamente, ficando resistentes a esses antibióticos. O problema dessa resistência é que o paciente deixa de responder bem ao tratamento com determinado antibiótico, tendo que realizar exames para saber com qual tipo de antibiótico a bactéria irá ser eliminada. Farmacovigilância. A farmacovigilância é outra parte da farmacologia direcionada a acompanhar como está a ação dos medicamentos que estão presentes no mercado farmacêutico. Ela é responsável por monitorar tudo relacionado aos efeitos adversos dos medicamentos, identificando-os, avaliando-os e realizando sua prevenção. Problemas relacionados aos medicamentos. Efeitos adversos. Quando alguém toma um medicamento e este lhe causa algum dano. Desvios da qualidade. É quando o medicamento não exerce o efeito terapêutico esperado. Erros de administração. É quando o medicamento é usado de forma errada e, por esse motivo, acarreta algum efeito indesejado. Perda de efeito. É quando um medicamento, por problemas na qualidade do produto ou por causa do próprio organismo, não causa nenhum efeito. Uso para indicações não aprovadas que não possuem comprovação científica. Usar um medicamento que é indicado para um tipo de doença para tratar outra doença totalmente diferente. Intoxicação. Quando alguém utiliza um medicamento, mas seu organismo, ao entrar em contato com ele, reage de forma muito agressiva. Abuso e uso incorreto. Quando um medicamento é usado em quantidade muito acima do necessário, causando assim um efeito indesejado. Interações com substâncias químicas, outros medicamentos, álcool e alimentos. Quando o medicamento, ao ser utilizado junto com algum outro medicamento, bebida alcoólica ou alimentos, tenha um efeito inesperado. A farmacovigilância surgiu da necessidade em se saber mais sobre os riscos dos medicamentos, pois apenas as informações relatadas pelos fabricantes contidas nas bulas e nos relatórios internos não são suficientes. Quando um medicamento é lançado, antes dele ir para o mercado, são feitos inúmeros testes. Mesmo isso sendo feito rigorosamente, às vezes algumas reações ou problemas relacionados a ele só acontecerão quando for usado por determinada pessoa. Exemplo: reação adversa muito rara, que não foi relatada no período de testes. Reação adversa muito grave, que não aconteceu no período de testes. Reação adversa quando usado por criança com alguma doença específica. Entretanto, a farmacovigilância nos permite tomar algumas atitudes relacionadas a esses problemas inoportunos que podem vir a ocorrer com os medicamentos, com o intuito maior de proteger a sociedade de prejuízos à saúde devido ao uso desses medicamentos. Todos os serviços e as atividades de farmacovigilância são feitas pelas vigilâncias municipal, estadual e nacional, pois elas trabalham em conjunto. Farmacêuticos e balconistas de farmácia e drogaria podem ajudar a vigilância sanitária nesse trabalho. É somente notificar a Anvisa municipal mais próxima do seu estabelecimento sobre qualquer ocorrência, mas para isso é necessário preencher uma ficha de notificação com todas as informações do problema relacionado ao medicamento. Observação: não são apenas profissionais de saúde que podem fazer isso, mas também toda a população pode divulgar isso para os seus conhecidos e para os seus clientes. Todos nós podemos fazer parte dessa atividade. Atualmente, vivemos no mundo digital,
onde ninguém mais manda cartas. Por isso, podemos também preencher o formulário e enviar pela internet para a Anvisa através do e-mail abaixo. Veja em sua apostila item 1, anexo 1, a ficha de notificação de problema relacionado a medicamentos. Exercícios, parte 2.